abençoe. Obrigado, igreja, por mais essa oportunidade de servir aos irmãos com a palavra de Deus. É um privilégio ser mãe, poder estar servindo aos irmãos com a palavra do Senhor. Eu hoje vim aqui, na verdade, mais para dar um testemunho da experiência que eu tive com Deus. Deus me fez passar pela experiência, me dando a palavra para pregar. Foi uma experiência assim. Às vezes eu acho que essa é a minha melhor pregação, irmãos, mas a gente nunca sabe, né? Só Deus que pode julgar qual seja a pregação que viesse melhor para ele, porque a palavra dele sempre é boa, né? Boa, perfeita e agradável. Então a gente entrega na mão do Senhor, mas eu pessoalmente eu desconfio que essa é a melhor. Não sei se por causa da experiência que eu tive. Qual é a estação que vem depois do inverno? Você não precisa me responder não, pensei. Depois do inverno, qual é a estação que vem? Vamos abrir aí Isaías 41, verso 10. Amém? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou com a destra da minha justiça. Bem, irmãos, a experiência que eu passei foi quando eu estava estudando no seminário teológico. Lá tinha 2 campos de futebol de terra. O espaço do campo era todo terra, barro, enquanto que o capim ficava em volta, né? E certa vez marcamos uma reunião para fazer um trabalho muito cedo mesmo. E por coincidência naquele dia amanheceu tudo debaixo de sereno. A nuvem estava assim no chão, né? E eu fui para a área acadêmica. Quando eu cheguei lá, o sereno pegou o povo no sono e eu estava sozinha. E aí, para não voltar lá para casa na vinda lá embaixo, para não voltar, eu disse: vou esquentar a minha moto aqui no campinho. Aí fui no campo. Quando eu cheguei no pé do campo, parei a moto, porque eu vi um espetáculo. Um exército de caracóis atravessando o campo de futebol. No sereno, no frio. Eu só cheguei quando cheguei perto, né? E eu fiquei abismada com aquilo. Aí parei a moto, desci e fui observar. Eu sempre fui muito curiosa. E aí, na hora que eu vi aqueles batalhões, né, se arrastando, eu curiosa, me abaixei, peguei um e suspendi. Quando eu suspendi para olhar, ele se recolheu todinho no casulo. E foi nesse momento que o Espírito Santo de Deus falou comigo. O Senhor falou claramente comigo: minha filha, muitas vezes vocês, meus filhos, se parecem com esse caracol. Por conta das fraquezas e dos medos que vocês têm, vocês criam um casulo para se recolher. Vocês criam um esqueleto externo, uma proteção para se recolher, por causa das suas fragilidades e dos seus medos. A gente muitas vezes, irmãos, nosso emocional cria isso. Quando a gente tem algum medo, alguma dificuldade, alguma fraqueza, a gente cria um hábito, a gente cria uma postura de se isolar, de criar certas defesas emocionais, entre aspas, que no fundo a gente acha que são defesas e não são. Eu vou dar um exemplo. Pessoas que sofrem de baixa autoestima, geralmente são pessoas muito orgulhosas. Porque aquele orgulho é, no fundo, uma tentativa de defender aquela ferida que ela se sente inferiorizada. Pode observar, se fizer análise psicológica, todo orgulhoso tem problemas com autoestima. Então, nós criamos defesas, entre aspas, que não são defesas de verdade. Então,
Eu achei interessante aquela caminhada deles, porque o sol estava começando a sair, o sereno estava começando a exalar, e eles estavam fugindo, tentando fugir do sol. Mas por conta do peso do casulo e daquele corpo frágil que ele tem, né? Parecia que eles estavam numa agonia, numa tortura, se apressando e não conseguiam sair direito do lugar. E deixava aquele rastro, aquela bosta do esforço que eles faziam. Então o Senhor falou comigo claramente que muitas vezes nós somos assim. Está aparecendo de novo. É muita chuva ou muito frio ou sereno, eles aparecem. Só que quando o sol vai saindo, eles correm. Estavam correndo para se esconder debaixo do capim, da grama, fora do campo. E muitas vezes, irmãos, por conta dessas defesas que a gente cria, algumas pessoas vão olhar para nós e nos enxergar como um casulo, uma casca. Porque é o exterior que a gente demonstra, é a defesa que a gente faz, ou o esconderijo que a gente cria para nós mesmos. As pessoas olham para nós, enxergam aquele casulo e não enxergam a nós mesmos. Porque estamos escondidos no casulo. E muitas vezes as pessoas nos enxergam como alguém frio, sem sentimentos, alguém sem graça ou chato, ou algo mais. Mas apesar disso, tem pessoas que compreendem. Só que apesar de ter pessoas que nos compreendam e nos ajudam, isso não vai resolver o nosso problema. Isso não resolve o nosso mundo. Meus irmãos, nós precisamos superar e vencer nossos medos. E eu vou mostrar na palavra do Senhor porque nós precisamos. Eu vou pedir aí que alguém abra em Provérbio 29, verso 25. Provérbio 29, versículo 25. Antes de abrir, vou adiantar. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Bem, quando eu levantei aquele caracol, o Senhor falou comigo através de Isaías 41:10. E logo após o Senhor ter dito isso, ele me deu esse versículo. Irmãos, a Bíblia está dizendo claramente que o medo atrai o mal. O medo atrai laço, que significa o quê? Armadilha, cilada. Eu não sei se vocês sabem, os animais eles têm um faro muito acurado. Eu tenho uma cachorrinha desse tamanho lá em casa, e a cachorrinha é a encarnação da covardia. Eu nunca vi um animal tão medroso igual essa cachorra. É verdade. Se a árvorezinha, se uma plantinha do lado que ela está passando balançar, ela dá o pilote do outro lado com medo. Ela foge de gato, ela só corre atrás de formiga e lagartixa. O resto tudo ela foge com medo. Vocês sabem o que acontece? Vocês sabem que quando a gente sente medo, os animais, quando sentem medo, o cheiro do suor deles muda, o suor deles exala o cheiro do medo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os animais sentem o cheiro do medo? É por isso que os animais preferencialmente atacam aqueles que têm medo. Porque quando ele sente o cheiro do medo, ele se sente fortalecido e ele avança. Então a Bíblia diz o quê? O medo do homem vai lhe armar ciladas, mas o que confia no Senhor será colocado em alto retiro. O inimigo de nossas vidas sente o cheiro do nosso medo. E nós precisamos superar nossos medos. O medo, irmãos, quando ele bate na nossa porta, a princípio ele é saudável. Porque é o instinto de autodefesa que Deus colocou dentro de nós para termos prudência e evitar o mal. A Bíblia diz em Provérbio que o prudente vê o mal e passa de longe, mas o simples, o ingênuo, passa direto e sofre a pena. Então, superar o medo não significa você ser imprudente, não. Você querer avançar no meio do problema, da briga, da confusão, sei lá o quê. Mas significa que você vai saber usar de sabedoria quando você sentir medo.
Então o medo até aí é saudável, para você usar de sabedoria e se livrar do mal. Mas quando o medo você deixa ele lhe controlar, aí, meus irmãos, aí já é problema. E quando você deixa isso se tornar um hábito, ficou muito pior. Você vai atrair aquilo que você tem medo. E você vai confirmar isso lá em Jó. Abra Jó, capítulo 3, versículo 25, para confirmar o que eu estou dizendo. Amém? Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Não estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, por que precisamos vencer e superar o medo? Porque o medo, irmãos, nos torna vencidos antes mesmo da guerra chegar. Percebe? Quando você deixa o medo lhe controlar, você já perdeu. Porque você acreditou mais na sua derrota do que na vitória que Deus vai dar. Percebe? Você já está vencido. Então o medo você tem que saber usá-lo quando ele chega para andar com prudência. Mas você não pode deixar ele lhe controlar. Amém? Você tem que controlar o seu medo e subjugá-lo. Aí o que é que vai acontecer? Quando você chega lá, Jó veio tudo que ele tinha medo, porque ele alimentou aquele medo, mas na situação que ele tinha medo, mesmo na situação, ele aprendeu a superar o medo, porque Deus faz isso conosco, irmãos. Você sabe como é que a gente supera os medos? Só tem um caminho. E foi a experiência que eu passei com Deus, tanto ele me falando, como na prática. Você só supera seus medos enfrentando de frente. Não tem outra forma. Não tem. Você não vai achar na vida outra forma. Você não vai achar na vida outra forma de superar os medos. Enquanto você não enfrentar, você não supera. Ele te domina, ele te controla. Aí Jó teve que enfrentar de frente, de cara, o que ele tinha medo. Ele viveu tudo que ele tinha medo. Ele atraiu para si, alimentou, atraiu, chegou e ele teve que enfrentar. Então é melhor a gente enfrentar enquanto não chega o pior do que a gente se acovardar, não? Não é melhor? Aí veja lá, Jó 19, verso 25, o que é que ele vai dizer? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará de sobre a terra. Ora, Jó estava sentado num pó de água. Ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, eu estou aqui morrendo, mas o meu Redentor está vivo, e ele vai se levantar sobre esse pó onde eu estou, e ele vai dar vitória. Aí depois disso, o que acontece? A situação vai mudar para Jó. Então, até na pior situação que a gente possa estar, irmãos, a gente pode enfrentar o medo, superar e vencer. Porque Deus é o nosso Pai e Ele faz isso por nós. Ele disse na sua palavra: não tema, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha direita. Então, vamos para Mateus, capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o Senhor me mostrou que o medo é um fardo muito pesado para se levar. A fobia é um fardo muito pesado a se levar. Porque Ele me ilustrou pelo caracol. Vocês imaginam o peso que é aquele esqueleto externo daquele caracol, que ele vai arrastar
aquilo deve ser. É por isso que ele deixa aquela gosma assim, parece que ele deixa um pedaço dele, um pedaço da vida dele ali, vai deixando, vai deixando. Então, irmãos, Jesus disse que ele não tem paranoia, não julgo pesado. E o medo alimentado é um fardo pesado de se levar. Então, nós precisamos vencer o medo. Porque nós precisamos tirar o fardo pesado de nossas vidas para fazer a nossa caminhada cristã de maneira constante, saudável e conseguirmos correr a corrida cristã, como diz o apóstolo Paulo. E nós somos atletas do Senhor. Nós devemos correr a corrida para alcançar o prêmio, para alcançar o galardão. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, está escrito assim: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ora, irmãos, o casulo, o medo, ele nos escraviza. A liberdade é o estilo de vida do cristão. A vida só é leve quando a gente tem liberdade. Se a pessoa está presa a uma corrente, a um medo, ela não tem liberdade, ela não tem escolha, ela simplesmente só tem um não para aquela situação, porque ela não tem coragem de enfrentar e vencer. Então, o que é que Deus escolheu para o cristão? A liberdade cristã, que é o verdadeiro modo de estilo de vida para o cristão. Perder a liberdade cristã é perder a essência do cristianismo. Todo escravo do casulo, ele se acomoda no casulo, ele se amolda ao formato do casulo. E ele não tem liberdade de mudar, de crescer, de desenvolver e correr. E Deus não quer isso para nós. Então nós devemos vencer o medo, porque o medo nos escraviza. A gente não percebe, mas ele vai crescendo dentro de nós. Mateus 5, 14 e 16. Se alguém quiser ler para ajudar. Não tem liberdade aí. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo usar. Ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Muito bem. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, assim como a presença do casulo estimulou o caracol a se recolher e se esconder, o medo faz com que a gente se recolha. Não aproveite as situações, as oportunidades da vida. A gente se isola de pessoas, a gente se isola das oportunidades, perde oportunidades. Você sabia disso? Por causa do medo. E muitas vezes a gente não percebe. Então, a gente precisa superar o medo, porque ele faz com que fujamos das situações e oportunidades que Deus coloca em nossa vida para que nós possamos ser sal, luz e brilhar. O cristão, irmãos, ele tem que se manifestar. Ele não pode se omitir. Às vezes Deus quer que você se manifeste em silêncio, eu sei, só em atitudes, não é isso? Mas às vezes Deus quer que você se manifeste falando. E às vezes Deus quer que você se manifeste exercitando um dom seu, exercitando um trabalho, um serviço seu na comunidade. Percebe? E às vezes por causa dos nossos medos em falhar, em errar, em não saber fazer bem feito, em não conseguir ser o que queremos ser exatamente, nosso perfeccionismo nos impede de saudar e iluminar. Ora, irmãos, o caracol fugia do sol. Quando é que o caracol pode resplandecer pela luz do sol? Nunca. Ele se esconde do sol. Ele não quer se expor. Ele vive escondido do sol e na casca, no casulo. Então, assim, o medo, ele vai limitar nossas vidas. O Espírito Santo falou comigo naquele momento que quando a gente deixa o medo e controla a gente em alguma área da nossa vida, o medo se enraiza naquela área de nossa mente, do nosso espírito.
toma conta, e aí ele começa a espalhar a sua raiz em outras áreas de nossa vida, porque ele vai nos condicionando aquele comportamento. E se a gente deixar, irmãos, se a gente alimentar e não se libertar, vai atingir toda a nossa vida, um dia vai atingir toda a nossa vida e vai também atrapalhar, estragar o nosso ministério, o nosso chamado do Senhor. Não iremos salvar nem libertar. Então, Isaías 40, vamos voltar para Isaías. Verso 31, que fica um pouco antes de Isaías 41, que a gente leu na introdução. Eu abri errado aqui. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu acho interessante como os crentes se acostumaram, muitas vezes, a usar esse termo, esperando no Senhor, para justificar uma postura acomodada. Já repararam nisso? Eu estou esperando no Senhor. Bem, é necessário avisar que esperar no Senhor não é ficar deitado em berço esplêndido, como o brasileiro interpreta, né? Parece Deus me perdoe, parece que o hino brasileiro parece que encarna assim nas pessoas, né? Nem de preguiçoso Deus gosta, muito bem, né? Às vezes não é nem preguiça, é medo de agir. É baixa autoestima, achar que se eu agir eu vou fazer mal feito e eu não quero passar essa vergonha. Isso é orgulho, isso é uma ferida, é um problema que precisa ser curado. Porque se Deus quer que você haja, Ele sabe como você é, até onde você pode ir, e Ele quer exatamente isso. Porque se Ele não quisesse isso, Ele chamava outra pessoa para fazer. É sério? Entendeu? Nós precisamos uns dos outros. Todos nós. Eu estou até hoje saboreando a pregação do pastor domingo. Uma maravilha. Também gostei de Theo. E também gosto das irmãs e dos grupos para eu vir. Porque eu preciso de vocês. Então, essa coisa do cristão que baixa autoestima, não se valorizar, ter medo de agir, irmãos, isso só alega uma criatura, o Satanás. E isso é a sequinha dele, ó, no meio das pessoas. E começa desde a infância. Então as pessoas, quando Deus encontrou comigo, porque eu nunca compreendi, eu sou Deus que me achou, né? A gente diz assim, eu encontrei com Deus, mentira, Deus que acha a gente. Isso não para achar Deus, né? Ele vem, escolhe, encontra com a gente, chama, fala, né? Prepara, faz tudo. A gente só diz sim, amém. Quando Deus encontrou comigo, eu era uma criatura cheia de fogueira, cheia de medos. Eu jamais estaria falando aqui para vocês. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia. Quantas pessoas têm aqui, tudo olhando para mim, eu não suportava as pessoas me olhando. Eu era praticamente uma criatura invisível. Eu não queria ninguém me observando. Tinha pavor do olhar das pessoas. Quando eu chegava num lugar assim para falar, a voz soltava, não saía nada. E agora eu falo demais, né? Foi Deus que tirou o medo e me curou. E você sabe o que Deus fez para eu superar os medos? Me botou de frente para situações para eu enfrentar. Porque eu disse a ele, tira de mim o medo, me dá ousadia, coragem e intrepidez. Ele disse, é coisa que eu vou te ensinar. E Deus ensina na prática. Aí ele botou o problema na minha frente, para eu enfrentar. E eu não tive como escapulir. Entendeu? Aí você peça a Deus e você esteja preparado para se exercitar e aprender. Então, interessante que as pessoas acham que esperar no Senhor é ficar inerte. Eu oro e espero. Fácil demais, né? Que cristianismo não é que é tarefa esse, viu? Mas vamos ver como é esperar no Senhor? Renovarão as forças. Se você está esperando o Senhor, você agora se fortaleceu, né? Se você se fortaleceu, você vai desperdiçar essa energia? Não.
Subirão, ó, você vai subir. Você vai subir a montanha, você vai subir a ladeira, você vai voar. Você vai ficar deitadinho, é? Não. Subirão com asas como? Águias. Correrão. Oh, eu não vou me arrastar igual a Lisa, não, é? Ah, não é isso que Deus quer para mim. Eu me rastejando no chão, com medo, me escondendo, me isolando como a Lisa. Não. Eu vou correr. Eu não vou só andar, não. Eu vou correr. Eu vou ser um atleta do Senhor. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ai, sim, isso é esperar no Senhor. Está vendo? A própria palavra de Deus se explica. Porque esperar em Deus, irmãos, é estar lutando com Deus. Porque Deus é Deus conosco. Deus só age conosco. Para receber a bênção, já agora tem o quê? E lutar com Deus. Entendeu? Deus só age conosco. Quando eu me converti, eu fiquei invocada porque o meu pastor fez uma pregação sobre isso. Deus não faz nada, absolutamente nada, se o ser humano primeiro não se direcionar a Deus, não se mover, não orar, não pedir, não agir. Aí eu fiquei assim, meu Deus, na minha família não tem um crente. Quem foi que orou para mim então? A curiosidade foi tanto que eu fui para o joelho. Eu disse, o Senhor me mostra, eu quero saber. Eu fui a primeira e era aquela coisa, né? O povo ficou em estado de choque, era preconceito, era tanta coisa que eu via. E aí eu fui. Aí o Senhor me fez lembrar, o Senhor falou comigo, você lembra que há tantos anos atrás, seu pai disse assim, minha filha, esteve aqui um tio meu me visitando, e ele é de uma igreja chamada Assembleia, e ele ficou uma semana aqui, e toda vez que eu passava de madrugada na porta do quarto para ir para a roça, ele estava de joelho, já estava vestido de paletó e gravata. Aí Manuela, tu lembra, Manuela, essa história? Aí o pai me contava achando graça, né? Aí Manuela disse assim, ô pai, Manuela era pequenininha, bem nova, ô pai, esse homem toca de gravata. Mas aí Deus me fez lembrar disso. Foi esse tio de meu pai que orou durante uma semana de joelho pela família. Foi por causa dele que eu me converti. Deus é Deus conosco. Esse negócio de já entreguei a Deus, já orei. Entrega a Deus, ore e haja conforme. Tenha fé e haja conforme a oração. Faça acontecer. Eu sempre digo isso, ministério solteiro, né? Porque se estou esperando no Senhor é um desastre. Teve uma que falou assim, é um problema. É por isso que está tudo solteiro, viu? Quem não fica acomodado, casa. Agora, quem fica escondido, já foi. Pode preparar o caixão para morrer só. Pode preparar. Mas a esperar no Senhor não é se acomodar, não. Aí tem uma irmã que chegou para mim e disse assim, irmã, olha, a gente está com o ministério, uma maravilha. A gente tem lazer barato, tem terapia psicológica, tem terapia física. A gente arranja um bocado de amigo, a gente compartilha a experiência, testemunho e vida. É uma maravilha, mas trata dos assuntos solteiros. Aí ela, dá para arranjar para cair namorado, mas ela também. Aí ela disse, meu Isaac, que me acha. Aí eu não aguentei quando ela me contou, caí na risada. Ela, tu tá rindo de quê? Eu digo, é porque Isaac nem sequer saiu de casa. Diga a ela, viu, que esse Isaac que ela está procurando é perigoso. Diga a ela o seguinte, de Rebeca teve que ir para o poço que as solteiras estavam, mostrar serviço para ser escolhida. E que o único Isaac que ela vai ver trancada dentro de casa é o ladrão que vai pular o muro. Diga a ela que repreende e vai atrás do Isaac certo. Entendeu? Então, assim, essa coisa, irmãos, a pessoa tem medo e arranjar mil desculpas para não fazer acontecer. Realmente não vai acontecer. Deus não vai fazer tudo sozinho, não. Isso é ilusão. Isso é fantasia. Então, assim, o medo, ele limita o alcance de sua vida e de seu ministério. Assim como o casulo limita os movimentos, o ritmo e o alcance de cada qual. Se o medo dominar a área de sua vida e você alimentar e não superar, ele vai enraizar, vai se fixar e vai espalhar raiz por outras áreas de sua vida.
Uma hora isso vai acontecer. Isso foi o que Deus falou comigo, para eu passar por outras pessoas. Então, medo alimentado, fobia, não é coisa do cristão. Você precisa vencer isso. Satanás está usando isso para trabalhar a sua vida. E Deus não quer. Vamos no livro de 1º livro de Samuel, capítulo 22, verso 2. Acharam? E ajuntou-se a ele, Davi, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E Davi se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Meus irmãos, Davi está onde? Na caverna de Adulão. Fazendo o quê? Se escondendo de Saul, da perseguição. Com medo de morrer. E aí outros desesperados, medrosos, angustiados, endividados, fugiram dos seus, cobradores e tudo mais. Angustiados de espírito, desgostoso do espírito, cheio de problemas, fugindo dos problemas. Com medo, fizeram o quê? Foram se esconder junto com Davi. Não é isso? Todos estavam frágeis de espírito. Todos estavam com moleza escondida no caracol. Mas vamos ver o que acontece com eles. 1º livro de Crônicas, capítulo 11, verso 10. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. Verso 15. E 3 dos 30 capitães desceram a prender com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refraim. Meus irmãos, se o seu início foi desastroso, se você traumatizou uma experiência ruim, e se por causa disso você alimentou medo, nada disso importa para Deus, sabe? E nem para mim, e não devia importar para você também. Meus irmãos, não importa como você começou, o que importa mesmo é como você vai terminar. Os covardes da caverna de Davi se transformaram nos maiores guerreiros de Israel e conquistaram o reino com Davi, defenderam o reino com Davi, defenderam o povo de Deus com Davi e conseguiram proteger a nação. Os covardes lá de trás. Você pode ser a pessoa mais covarde do mundo. Se você colocar isso na mão do Senhor e você enfrentar o seu medo, você pode se tornar a pessoa mais corajosa do mundo. Não duvido, tenha fé. Eu hoje não tenho medo de morrer. Tenho que Deus me segura. Eu não querer sair batendo, quem está querendo me agredir, porque eu era covardinha encarnada, A minha cachorra sofre, porque os cachorros atacam ela, ela foi mordida 3 vezes no condomínio, que eu estou andando com uma vareta na mão, porque se minha morder ela, está certo. Eu sou a vigia do condomínio, não está acontecendo mais cachorro solto lá na minha casa, porque eu já avisei os vizinhos, você deixa solto, Se ele morder, eu vou quebrar primeiro os dentes, viu? Para ele não morder mais. Se ele continuar mordendo, eu vou bater nos olhos para cegar para ele não morder mais ninguém, porque eu já cheguei em casa com a perna sangrando. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de cachorro? E nem de dono de cachorro? Eu disse, aqui, enquanto eu estiver aqui, vai ter ordem nesse negócio.
Porque é uma injustiça isso. Eu não incomodo o vizinho nenhum, eu só sou enxergada, eu sou quase invisível, eu só sou enxergada no caminho, porque eu caminho com a cachorra com a vareta na mão, só por isso. Senão ninguém nem sabe que eu estava lá. Para poder dizer que está incomodando os outros, né? Solta os animais para cagar na porta dos outros, para não ter que evitar. Então, assim, eu era a encarnação da poderria. E hoje eu peço até a Deus para não parecer arrogante, porque eu não sinto medo. Eu não sinto medo. Você sabe o que aconteceu comigo? Enfiaram o revólver na minha boca 2 vezes para me matar. Foi nesse dia que a ficha caiu, que Deus tirou de mim todo medo. E eu disse assim, ó, olha com meus olhos, olha com a minha cara, se eu com medo de morrer. Tem medo de morrer não, eu vou direto lá para cima. Agora você, sinto muito, você vai, ó. E antes de você descer para o inferno, você vai virar mocinho e bandido. E aí vai ficar feio para você, viu? Porque você só é corajoso com mulher. Homem você não tem coragem. Imagina a pessoa falando na sua boca você dizer isso. Preciso de coragem, né? Eu não me conheci. Mas não era eu, foi a obra do Espírito Santo em mim, irmãos. E a pessoa baixou o revólver e guardou. Uma semana depois eu fui para o culto, tinha um irmão lá, muita oração, unção e poder. E aí esse irmão chegou, foi orando. Aí quando chegou em mim, disse assim, ó, Deus está me mostrando aqui uma agenda preta, visível, com um negócio tudo dentro, que eu não sei o que é. E eu sabia o que era um revólver. Aí eu disse, mas eu, né, com sabedoria do Senhor, eu já tinha visto experiência de falsas profecias, então eu disse assim, o irmão não sabe o que é, mas eu sei. Porque eu disse assim a Deus na hora, né, se o Senhor quer falar comigo, então vai falar o Senhor, não é irmão não. Aí ele disse, posso orar de novo para ver o que Deus quer falar com você? Eu disse, pode. Aí ele orou, aí Deus falou com ele. Aí ele pegou na minha mão e disse assim, olha o que Deus falou comigo. Ele pegou na minha mão e disse assim, ó, Deus mandou me dizer que a sua vida está aqui, ó, nas mãos dele, você só vai morrer do que ele quiser. Depois dessa eu vou ter medo do quê? Para que a gente tem medo? Por que crente tem medo? Me explica aí. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de timidez, coragem, ousadia. Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não tem medo de nada, não. E você não pode ter. Se você está tendo, você vai ter que se tratar com o Espírito Santo de Deus e mudar esse negócio. Adão, onde estás? Senhor, eu percebi que o Senhor estava chegando e percebi que eu estava louco, eu peguei e tive medo. Escolhi, Senhor. E fazes aí, Elias, escondido nessa caverna? Senhor, só eu estou sendo fiel. Está todo mundo infiel, ainda estão me perseguindo, ainda querem me matar. Fugir para me esconder. Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, Deus está chamando vocês para fora. Fora do casulo. Saia do casulo. O que significa o nome igreja? Chamados para fora. Igreja não é prisão. Igreja é um lugar onde você aprende liberdade em Cristo Jesus. Saia para fora. Saia do seu casulo. Vença seus medos, seus limites. Ultrapasse os obstáculos de sua vida. E seja mais que vencedor em Cristo Jesus. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus. Palavra abençoada, meu irmão, minha irmã. O amor lança fora todo medo. Quero que você se coloque de pé para a gente estar orando agora.
no nível espiritual, de acordo com a palavra que foi ministrada. Deus quer curar os nossos medos. O que Deus mais quer fazer é nos lançar para o cumprimento do propósito. E muitas vezes estamos limitados por causa dos nossos medos. Deus tem algo maior e melhor para cada um de nós. E quem está impedindo de Deus fazer alguma coisa somos nós mesmos. Enganados pelo inimigo, vivendo na mentira de Satanás, que a gente não pode, a gente não deve, a gente não é capaz, mas a gente pode sim no Senhor, cumprindo princípios, mantendo os valores cristãos e sendo pessoas corajosas